No vídeo de hoje, eu vou falar como as leis do Brasil são feitas e por que elas são feitas, as leis, dessa forma. O entendimento jurídico no Brasil é feito pelas pessoas que têm poder aquisitivo e conhecimento. E o poder político, é claro. Essas pessoas que têm o poder aquisitivo no Brasil, elas não têm esse poder de uma hora para outra. Geralmente são pessoas que desde a época do descobrimento, nobres, e muita gente que foi emergente, foi conquistando poder político, que teve condições de estudar e se agarrou ao poder. Então essas pessoas se acham bem melhores do que as outras. Como as pessoas que têm o poder se acham superiores, elas se reuniram para fazer uma legislação que é totalmente benéfica a elas, porque elas têm um conhecimento de como as leis funcionam. Aí que tem um problema. O resto da população sempre fica ao Deus dará. No Brasil existem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Quem são essas pessoas? O legislativo são os deputados, os vereadores, senadores, que são as pessoas que escrevem as leis. Essas pessoas, elas deveriam ser os representantes do povo para pegar os interesses populares que fossem benéficos para a população, levar para o Congresso e fazer essas leis serem executadas por quem elas têm que ser. Eles iam escrever as leis, isso daqui é para beneficiar a população, e o poder executivo tem que fazer essas leis serem cumpridas. Então, esses camaradas tinham que estar lá fazendo isso, Deputados, vereadores, senadores, são do poder legislativo. Eles fazem as leis para a população? Claro que não. Por quê? Porque para eles ganharem uma eleição, eles precisam de um patrocínio. E a população pobre não tem dinheiro para patrocinar essas pessoas. Então eles fecham um contrato com empresários ou com políticos que já têm muito dinheiro em caixa, ou pessoas influenciadoras da mídia, que vão pegar os seus interesses particulares e vão botar em pauta para esses políticos. Olha só, eu só vou te dar o dinheiro, só vou patrocinar a sua campanha, eu só vou te ajudar a divulgar o seu trabalho, a sua campanha política, a sua imagem, se você pegar o meu interesse, a minha pauta, e colocar na frente quando você for eleito. Então eu vou financiar o empresário. Olha só, eu quero fazer uma fábrica em tal área, só que tal área tem problemas lá de saneamento básico, tem problemas de famílias que moram lá. O cara fala, não quero saber, vou te dar esse dinheiro, você vai receber essa grana. Quando você ganhar isso daí, desapropria todo mundo lá. Se tiver problemas ambientais, você dá uma canetada lá e autoriza a fabricação da minha fábrica lá, no caso a montagem, para poder fazer o meu negócio. Isso serve com área, serve com várias coisas. Então os políticos, eles não fazem as leis para o interesse da população. Eles fazem as leis por um interesse próprio, para os interesses deles, ou por interesse de quem os patrocina nas eleições. Vamos pegar essa linha e continuar assim. O que acontece? Quando você vai falar sobre leis da criminalidade, leis de crime, que são o Código Penal brasileiro, eles criam válvulas de escape para quando quem tem dinheiro, que tem acesso a bons advogados, e tem dinheiro para encaminhar todo o processo jurídico, no caso, sendo vistoriado, sendo pautado pelas pessoas que fizeram as leis, eles criam brechas, escrevem as leis com brechas, porque quando eles precisam usar, eles usam. Se você for um camarada com muito dinheiro e atropelar alguém, porque você encheu a cara de cachaça, se você for um cara cheio de dinheiro, você simplesmente sai do flagrante, fala que prestou socorro, se entrega e o processo vai se arrastando porque você tem vários recursos. Se você for pobre, você vai ficar agarrado lá porque você não vai ter dinheiro para pagar um bom advogado e
poder acessar esses recursos que a lei vai te proporcionar. Isso serve para crime de homicídio, serve para furto. Quando eu falo furto, eu estou falando furto do colarinho branco. Esses grandes empresários que recebem propina, que fazem esquemas aí do desvio do dinheiro público, essas pessoas, eles que pegam as brechas nas leis, né, escrevem as leis. Eles falam para o deputado, ó, você vai escrever uma legislação ali, uma lei, porque quando eu pegar uma parte do dinheiro e for patrocinar sua campanha, se eu for pego, eu quero uma brecha para eu não cumprir a pena total. Então, já está tudo no esquema de quem tem dinheiro. Quando essas pessoas estão no poder, elas fazem todo um planejamento para quando esse tipo de situação acontecer, elas estarem pautadas e cercadas para se proteger. Eu falei do poder legislativo. O poder executivo são os prefeitos, os governadores, o presidente da República. Eles executam as leis que foram feitas, né, escritas, desenvolvidas pelo legislativo, vereadores, deputados, senadores, esse pessoal. O poder executivo, no caso o prefeito, ele tem que pegar a lei, né, no caso da prefeitura, eu vou dar um exemplo, que é responsável pelo asfalto da Avenida Brasil, um exemplo aqui no Rio de Janeiro, e tem que fazer a conservação da Avenida Brasil, tem que proporcionar condições de circulação para a população poder ir e vir na Avenida Brasil. Automaticamente tem que conservar o patrimônio público, né? Antigamente tinha parques e jardins aqui no Rio, eu nem sei se existe mais, hoje em dia eu acho que é o bombeiro que está fazendo isso tudo, ou eles somem com as secretarias, depois voltam com as secretarias. Aqui no Rio de Janeiro as coisas são meio assim. Então, quem executa as leis são os prefeitos, os governadores e o presidente. Segurança pública. Quando o pessoal fala, existe uma lei, da polícia pode prender ou não pode prender. Quem comanda a segurança pública no estado do Rio de Janeiro ou nos outros estados onde a polícia militar é armada, é comandada, é sempre o governo do estado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é estadual. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é estadual. O governador é o comandante da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A Polícia Armada é comandada pelo governador. Ponto. Agora querem passar uma lei aí para botar a Guarda Municipal armada também, para dar poder de segurança para os prefeitos, o que é um problema. Por quê? Quanto mais gente armada tiver aí na rua, mais probabilidade de tiroteios acontecer. O ideal é a polícia combater a criminalidade e a polícia bem treinada para diminuir o número de armas circulando. Porque desentendimentos sempre vão acontecer. Então, tendo essa quantidade enorme de desentendimentos, se tiver todo mundo armado, todo dia vai ter um tiroteio em um lugar diferente. E o Poder Judiciário. O Poder Judiciário são as pessoas que julgam as leis para ver se as leis estão sendo cumpridas da maneira que elas foram feitas. Os juízes, né? Os promotores, esse pessoal, eles trabalham nessa área do Poder Judiciário justamente para pegar e ver a execução. Ó. Vamos lá. Tal político foi acusado de pagar ou receber propina de uma empresa, como eu tinha falado, para poder fazer uma construção, um negócio assim. O juiz vai pegar, vai ler a lei, vai interpretar essa lei para ver se essa lei vai ser executada da maneira que ela foi escrita. Só que o juiz, ele não escreve lei, ele tem que cumprir o que está escrito. Só que essas leis no Brasil são feitas por pessoas que já têm a intenção de ter brechas, para quando acontecer um caso específico, eles poderem escapar de quando eles simplesmente participam de roubo, corrupção, esse tipo de coisa. Então o juiz, ele não está lá para fazer lei. O juiz, ele não faz lei. O juiz, ele interpreta a lei para julgar, para ver se a lei está feita realmente, a lei que foi feita pelos deputados, pelos vereadores, pelos senadores, para ver se essas leis vão ser cumpridas do jeito que tem que ser. O juiz apenas observa e faz a lei ser cumprida. Assim que deveria ser, né? Mas a gente está no Brasil e as coisas aqui são um pouco complexas. Eu estou falando de um jeito simples para vocês entenderem. Esse é o canal Traduzindo os Fatos. Quem puder já se inscreve aí no canal
E quem puder contribuir com o Pix aí para a gente fortalecer e continuar vindo com temas simplificados e traduzidos para vocês, melhor ainda. Até o próximo assunto, já é?